Opa, e aí galerinha, vamos lá, continuação, nosso segundo vídeo sobre densidade. Galera, existe um questionamento acerca do que seja densidade, né? E do que seja massa específica, certo? Professor, para mim é a mesma coisa. Muitos professores ensinam como se fosse a mesma coisa, mas não é. A densidade, gente, nós utilizamos é, a relação massa sobre volume, né? Massa específica utilizamos a mesma relação, né? Bem parecido, massa sobre o volume. Só que, gente, ó, massa específica, na verdade, é um tipo de densidade, certo? Massa específica é uma densidade, né? Esse é representado pela letra Mi, certo? É um tipo de densidade. Só que tipo de densidade, professor? É densidade de uma substância, certo? Professor, como assim de uma substância? Se você falar, por exemplo, o ouro, certo? Se eu falar a densidade do ouro, sei lá, vou chutar aqui, viu, gente? Não é essa, mas vou chutar, sei lá. A densidade do ouro é 3 gramas por centímetro cúbico. Aí o que é que acontece? Quando eu falo a densidade do ouro, o ouro é um material, é uma substância, certo? Encontrada na natureza. Quando eu falo a densidade do ouro, eu estou me referindo à massa específica do ouro, certo? Professor, beleza. Se eu falar a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Quando eu falo densidade da água, estou falando de um material, uma substância encontrada na natureza, certo? Então, essa densidade que eu estou falando, na verdade, é a massa específica. Alguns livros chamam de densidade, mas o certo é falar que é massa específica. Beleza, gente? Então, massa específica é um tipo de densidade, né? Só que densidade de uma substância, certo? Ou seja, de um material encontrado na natureza. Só que, gente, quando eu falo, observe, ó, a densidade do ferro, sei lá, vou chutar um valor aqui qualquer, é 4 gramas por centímetro cúbico. Beleza. Então a densidade do ferro é 4, né? A substância, né? Então nesse caso é a massa específica do ferro, né? É chamado de massa específica. Massa específica é o tipo de densidade de uma substância, de um material encontrado na natureza, um material natural. Aí, né? Só que aí, gente, o é, o navio, os navios, né? Tem ferro para construir um navio, um ferry-boat, eu preciso utilizar ferro. Caraca, professor. Então a densidade do navio vai ser diferente. Ele vai boiar, né? O navio vai boiar, vai. Pera aí. O navio, na verdade, não é uma substância. Não é um material encontrado na natureza. Você encontra o navio pronto na natureza? Não, quem vai fazer é o homem. O homem vai construir a partir de materiais da natureza, materiais primitivos, certo? Materiais, digamos assim, materiais, matéria-prima, né? No caso, melhor falando. Então, professor, por que é diferente a densidade de um navio é diferente de uma, digamos assim, de uma barra de ferro? A barra de ferro tem a densidade maior do que o navio. Porque, gente, o navio a gente vai medir a densidade do corpo, certo? O navio é considerado um corpo, certo? Um corpo formado por substância, certo? Me explique isso melhor, professor. Você vai entender agora melhor ainda. Aí, galera, ó, eu botei dois exemplos para vocês, certo? Eu coloquei o primeiro exemplo, né? Eu coloquei esse daqui, uma caixinha, né? Um cubozinho,
um cubozinho de metal. Professor, que metal é esse? É um metal qualquer, né? Vamos calcular a densidade dele, certo? Temos as dimensões dele aqui, né? Essa caixa, ela tá de metal, né? Esse cubo de metal, ele tá todo preenchido por dentro, gente. Imaginem que aqui por dentro não tenha nenhum espaço vazio, certo? Aqui dentro está totalmente o que? Preenchido. Imagine isso, certo? E aqui em cima, galera, nós temos, pera ainda, do lado de cá nós temos um cubo, né, feito do mesmo metal desse, só que ele só tem a casca, certo? Por que a casca, professor? Porque dentro tá tudo oco, certo? Não tem nada. Tem um espaço vazio aqui dentro, ó, tudo vazio. Então por fora só tem a casca do metal, né, por fora. Certo? Então só tem as paredes, né, e por dentro oco. É como se fosse uma caixa toda fechada, só que por dentro vazio. Uma caixa de metal toda fechada por fora e por dentro espaço vazio. Certo? Vamos calcular a densidade. A densidade disso aqui vai ser assim, ó. Densidade é massa dividido pelo volume, né? Qual é o valor da massa? A massa nós temos aqui que é 1 kg, né? 1 kg, gente, é 1000 gramas, né? Tem que transformar para gramas. 1000 gramas. Dividido pelo... O volume, gente, é quanto? Lembra lá como calcular volume? Eu dei aula de volume, foi os primeiros slides, certo? Multiplica tudo, ó. 100 vezes 100 vezes 10. Então o volume vai ser o que? 100 vezes 100 vai dar esse valor vezes 10 esse. Então é 100 mil. 100 mil, certo? Esse é o volume. 100 mil. 100 mil o que, professor? Tá em centímetro? É centímetro cúbico. Certo? E agora, professor, como é que faz? Eu posso cortar esses 3 zeros aqui de cima com 3 zeros de baixo. Ó. 1, 2, 3. Sobrou o que em cima? Sobrou 1, o número 1, né? Vou colocar aqui do lado, viu, gente? Embaixo sobrou o número 100. Não é isso? 1 dividido por 100 vai dar o quê? Vai dar 0, opa, deixa eu botar isso pra cá. 0,001. Então dá isso, 0,01. 0,001. Essa é a densidade dessa caixa aqui, gente. Dessa caixa metálica. Vamos calcular a densidade da outra caixa, que é uma caixa maciça. Professor, o que é maciça é que tem muita massa dentro. Não tem nenhum espaço vazio. Observe que essa primeira caixa que a gente fez tem espaço vazio. A gente fez a densidade levando em consideração todo o espaço vazio interno. Essa densidade que a gente vai fazer, ó. Opa. Na verdade, aqui é a massa específica, certo? Lembra lá? Massa específica é densidade sobre o volume. É o mesmo cálculo da densidade. Então é um tipo de densidade para substância. Aqui nós temos puramente a substância. Por quê, professor? Porque não tem espaços vazios, gente. Estamos calculando a densidade da substância desse metal. Quando não tem espaço vazio, só calculamos a massa específica. Certo? Como é que fica? Opa, aqui não é D não, aqui é M, viu, gente? Desculpa aí. É massa sobre volume. Assim, ó pra cá, gente. Antes de concluir aqui, o que é que eu vou falar?
aqui do lado, ó. A densidade desse aqui do lado deu quanto? Deu 0,001, né? Qual é a unidade da densidade? Observe aqui que eu tenho grama, né? E aqui embaixo centímetro cúbico. Então vai ser 0,001 grama por centímetro cúbico, certo? Vamos ver a de cá. Eu tenho, ó, 100, 100 e 10. Vai ser o mesmo do de lá, ó. Deixa eu apagar aqui. Então aqui, gente, vai dar o quê? Vai dar o volume, né? Vamos botar a massa primeiro, ó. A massa, 10 kg. 10 kg se transformando dá 10.000 gramas. Dividido pelo volume. O volume nós fizemos, né? 100 vezes 100 vezes 10, isso tudo vai dar 100.000. E agora, professor, como é que eu faço? Só cortar, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a densidade aqui deu o seguinte, ó, gente. Deu 1 dividido 1 em cima e sobrou que número embaixo? Sobrou o número 10, certo? Então 1 sobre 10 é o que? 0,1, certo? Grama por centímetro cúbico. Observe, gente, que 0,1 é um número maior do que 0,001. Então a densidade aqui, ou seja, a massa específica, aqui nós calculamos a massa específica desse e aqui nós calculamos a densidade desse. Olha a diferença de densidade para massa específica. A densidade nós levamos em consideração todo o volume do corpo, certo? Vamos lá. E a massa específica é só o que? Levamos em consideração toda a massa de dentro, né? Não, então, na massa específica não consideramos o volume interno, certo? Consideramos ele todo preenchido. Professor, se tivesse um volume interno aqui, um espaço vazio, aí não seria mais massa específica, seria a densidade. Tudo bem, gente? Beleza? Então, um material que tenha, por exemplo, uma massa específica grande, vamos supor que um metal, um ferro, ele pode boiar na água? Pode. Se eu remodelar ele para fazer com que ele se transforme em um corpo de densidade pequena. Como assim, professor? Vamos supor que eu tenho um ferro, um material, né? um pedaço de ferro, né? Uma bola de ferro. Eu posso amassar essa bola de ferro, né? Vamos supor que eu amassei ele e transformei de repente essa bola de ferro em um cálice de ferro. Um cálice de beber vinho, champanhe e tal. Esse cálice, ele pode boiar? Pode. Depende do volume que tem aqui dentro, né? Do espaço interno. Aí se eu tiver, por exemplo, ó, se eu tiver um volume interno grande, a densidade aqui vai ser pequena, né? A densidade dele. E aí ele consegue boiar na água. Porque densidade e volume são inversamente proporcionais. Quando tem grande volume, ou seja, grande espaço interno, grande espaço vazio interno, a densidade é pequena. Quer ver um exemplo? Quando eu tenho uma bola de soprar, né? E eu tenho uma bola enorme de soprar, vamos supor que eu tenho uma boia gigante. A boia gigante, ela boia, ela flutua na água com maior facilidade do que uma boia pequena. Se você observar, é mais fácil, se você subir numa boia gigante, ela flutua. Se subir numa boia pequena, ela pode afundar.
Então, quanto maior o volume interno, quanto maior o espaço vazio de dentro, menor será a densidade. Ok, galera? Então é isso.